Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Uma das coisas que a gente fala muito nos últimos tempos é sobre racismo estrutural e racismo recreativo. Aliás, a expressão racismo recreativo, que tem como seus maiores autores aqui no Brasil o professor Adilson Moreira, da Mackenzie, lá de São Paulo. Mas hoje eu quero falar sobre, aí fazendo um desdobramento dessa ideia, sobre homofobia recreativa e homofobia especificamente no mercado de trabalho, a partir de um caso que eu quero tratar aqui hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/barra Alexandre Bahia, assim como o podcast Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Bom, então acabou de ser publicada aí uma decisão da segunda instância da Justiça do Trabalho lá de São Paulo, que manteve a condenação de uma empresa por assédio moral. O trabalhador é um homem gay e ele era constantemente alvo, abre aspas, de piadas, de conteúdo homofóbico e comentários constrangedores também de conteúdo homofóbico, falando sobre questões da sexualidade dele, e tudo isso na frente de várias pessoas. Essa empresa, na verdade, é um restaurante, e ele foi condenado ao pagamento de uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, decisão dada em primeira instância e recentemente agora confirmada em segunda instância. E isso leva a gente a questão que eu dizia no começo, de uma homofobia recreativa. Não é a primeira vez que bate na Justiça do Trabalho questões desse tipo, em que superiores hierárquicos de empregados usam da sua posição para cometer homofobia. Claro, a título de fazer brincadeiras, a título de descontração, mas na verdade, homofobia, assim como racismo contra negros, não são brincadeiras. E isso deve ser efetivamente levado a sério, porque se trata aqui então de uma homofobia recreativa, assim como existe o racismo contra negros, um racismo recreativo contra negros. Aqui a gente está falando também de uma homofobia recreativa, e isso deve ser enquadrado na decisão do STF, da DO 26 e mandado de injunção 4733, como crime de racismo. Ou seja, deve haver a aplicação da Lei 7716 de 39, e vale a pena a gente lembrar que essa Lei 7716, ela em 2023, ela teve uma mudança bastante significativa para fazer constar ali, inclusive, a figura do racismo como brincadeira, e a homofobia e a transfobia são espécies de racismo, portanto, isso vai se aplicar também aos casos de LGBT+, fobia. Então, quando esse racismo ele é cometido a título de brincadeira, ou inclusive em atividades esportivas, etc., existe uma causa de aumento de pena. Vale a pena ressaltar também que o Brasil é signatário da Convenção número 111 da OIT, convenção esta que fala exatamente contra qualquer forma de discriminação no trabalho. A Constituição de 88, lá no artigo 7º, inciso 30, ela proíbe qualquer forma de discriminação. E existe também uma lei federal do ano de 95, a Lei 9029, que também vai falar sobre a questão da discriminação. E existem já, como eu disse, vários casos de empresas condenadas por homofobia, por transfobia cometida por superiores hierárquicos contra seus empregados que são LGBT+. Esse caso precisa ter divulgação exatamente para que a gente possa criar uma cultura organizacional livre da LGBT+, fobia, porque se a homofobia e a transfobia, elas muitas vezes impedem o acesso de pessoas LGBT+, ao mercado de trabalho. É igualmente preocupante o fato da manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho exatamente por ações desse tipo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.